Como que esse pessoal da esquerda sabe, ou eles sabiam, que hoje ia estar com essa neblina? Me digam, como? Como que eles sabem que no dia seguinte vai chover, vai esfriar? É porque o governo tem o controle do clima. Fala, seus mal diagramados! Semana que passou foi de derrotas não só para o governo, mas para a sociedade brasileira de forma geral. Embora a mídia tenha noticiado até com certo prazer essa situação, para quem sabe usá-la no futuro para pavimentar a candidatura e também as crateras faciais de Tarcínico de Freitas, a verdade em situações como essa é que quem vai tomar no cu com as vitórias da extrema-direita é o povo, e não os marinhos, frias, tívitas, mesquitas, macedos e abravanéis. A ala bolsonarista no Congresso se articulou para aprovar taxação de compras internacionais de menos de $50 para que o velho da van não decrete falência e continue a importar produtos da China e vender 5 vezes mais caro que você pagaria adquirindo diretamente na Shopee. Vacinação infantil poderá não ser mais obrigatória, o que significa que voltaremos a ver adultos no futuro com canelinha de poliomielite. Em outras vitórias dos patriotários, presos ficam proibidos de usufruir de saidinhas e o orçamento federal não poderá financiar o MST e fake news não poderão mais ser criminalizadas, ou seja, tá liberado mentir à vontade, o que me leva a noticiar neste momento, com muito pesar e em caráter extraordinário, que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi encontrado morto no banheiro tentando chupar o próprio pau. Compartilhe se vocês choraram. E nesta semana tivemos ainda Eduardo Leite prevê que Rio Grande do Sul pode ser reconstruído em 6 meses e prova que nunca reformou nenhum quarto com suíte. Diogo Mainardi deseja que Lula morra. Paula Lavigne é processada por ex-empregada. E Maria Zilda diz que Zé de Abreu tem bafo. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Sem a mentira, o bolsonarismo sequer existiria. Isso não é uma crítica de alguém que se opõe a esse movimento de canalhas, trambiqueiros e burros orgulhosos. O próprio líder da seita, Jair Bolsonaro, já declarou sem nenhum receio que, sem contar lorotas na política, não se chega a lugar algum. Falando a verdade, tu não vai chegar a lugar nenhum, você tem que mentir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário mínimo. Se não falar isso aí, tu não vai chegar. E a regra é mentir. E basta lembrar que a própria campanha eleitoral de 2018 do mito prometia gás de cozinha a no máximo R$35, gasolina R$2,50 e 13º salário do Bolsa Família. E o que tivemos? Gente voltando a cozinhar com lenha, fila do osso e pessoas trocando relógio e aliança de casamento por um tanque cheio no carro. Não é à toa que eles celebram tanto nesta semana a aprovação do veto de Bolsonaro que impede a criminalização das fake news, o que evita que 99,8% dos parlamentares do PL parem na cadeia em algum momento da vida nos próximos anos. E até a justificativa para esse veto mostra bem a essência do bolsonarismo. O texto explica que, se fake news forem consideradas crime, a medida impediria o debate eleitoral e até a atividade parlamentar. Na prática, confessa que eles não conseguem existir se não for por meio de mamadeiras de piroca, pânico satânico, conspirações e invenções alucinadas, como insinuar que o Lula morreu e que o Lulinha é dono de 700 mil cabeças de gado no Mato Grosso. Eu só espero que eles concordem com a medida quando a mentira for contra um deles. Se bem que esses caras são quase todos envolvidos com tráfico, consumo de cocaína, traição, assassinato e atropelamentos. Fica até difícil criar qualquer absurdo contra eles, porque se eles já se envolveram em todos, né? E se não for verdade o que eu disse, foda-se também. Vocês precisam respeitar minha liberdade de expressão a insinuar que bolsonarista é tudo bandido. E amanhã vai colocar a digital dele para definir se o Brasil vai ter cadeia para quem propagou fake news. Vencemos, galera, vencemos. Eles não conseguiram impor censura no Brasil. Eu quero lembrar os senhores, Bolsonaro responde um inquérito no Supremo e, na minha opinião, vai ser preso por essa lei, porque fala dos crimes, tentativa de golpe de Estado. O que é que Bolsonaro vetou? Itens importantes, não é fake news.
Primeiro, o aumento de pena para militares que participarem de qualquer aventura golpista. Ele vetou. O aumento de pena de funcionário público que defender, que trabalhar por um golpe de Estado. Ele vetou. Tentativa de golpe de Estado com uso de força, de armas. Ele vetou. Senhores, é mais. Punia quem impedisse, mediante violência e grave ameaça, o exercício de manifestação dos partidos políticos. E tem um primeiro ponto, que falava que eles estão espalhando aqui a coisa de fake news e que não é fake news. O que é que diria, Ivan? Era o seguinte: previa como crime a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa de disseminar fatos que se sabe inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. Sabe o que ele fez? Ele fez isso em 2022, ao atacar as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral. Ele vetou, porque sabia que estava em curso uma tentativa de golpe do Estado. O repasse de verbas do Orçamento Federal para abortos não previstos em lei também foi vetado nesta semana. Para convencer o Congresso a apoiar essa medida, um grupo formado por Bia Kicis, Zacarias Calil, um homem de jaleco que provavelmente é vendedor da Ortobon e um sujeito com bandana de Sushi Man levou à tribuna um sistema reprodutor feminino equipado com xoxotaço e um exemplar do boneco abortão. A iniciativa tinha como propósito, na minha visão, ser um passo a passo sobre como abortar uma criança de 9 meses, o que supera tranquilamente o tutorial do deputado André Fernandes ensinando a depilar o rabo no top 10 de tutoriais mais bizarros da internet brasileira. Você pega cloreto de potássio, pega outra substância, lidocaína, entra através de um exame de ultrassonografia para você provocar um feticídio. Isso aqui é o abdômen de uma mulher grávida. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ai, minha mãe, por que me tiraste do teu ventre e colocaste-me na terra? E não foi apenas nessa área que esse vídeo pôde ser considerado escandaloso. Esse também foi um dos momentos mais sinistros já vistos em um congresso acostumado com absurdos e que já teve até o pai do Collor dando tiro contra um desafeto e matando sem querer um senador que nada tinha a ver com a treta. Nesta semana foi aprovado o fim da saidinha, matéria que dividiu parte da esquerda e da direita, tendo Fabiano Contarato a favor do fim do privilégio e Aécio Neves contra. Muitos devem imaginar que o deputado mineiro estivesse advogando em causa própria à espera de poder sair aos fins de semana para tomar umas no Leblon quando chegar a vez dele de ir para a jaula. Só que não foi isso. O Tucano justificou corretamente que essa decisão vai tornar os presídios em uma panela de pressão logo mais. Eu sei, concordei com o Aécio, mas vai reclamar com a Folha de São Paulo que toda semana esfrega na nossa cara uma opinião não solicitada desse cadáver político. Damares, Sargento Faur e o idoso de 38 anos, Marcel Van Hatten, celebraram a decisão. Mas acredito que logo eles se arrependerão disso, porque o próprio Jair pode ser um dos prejudicados por essa ideia no futuro para a alegria da Micheque e do Agostinho. A novela sobre taxação de compras internacionais ganhou mais um capítulo nos últimos dias. E o que já não estava muito bom, ficou ainda pior. Lira convenceu a Câmara a aprovar a taxação de 20% em cima de comprinhas de até $50 que estavam isentas de tributação anteriormente. O presidente da Câmara argumenta que a medida protege a indústria nacional, que estaria sendo afetada por varejistas gringos. Protegeria sim caso existisse uma indústria nacional com produção pujante de eletrônicos, quando no máximo temos a Multilaser comprando o pior lixo da China e colocando um adesivo em cima dos produtos. E segundo que, desde o começo dessa história, a gente já suspeitava que a ideia de Lira era salvar os varejistas brasileiros e não a inexistente indústria nacional. E foi isso mesmo. Um dos principais críticos da aquisição de brusinhas de cabos USB chineses é o velho da van, que quer reinar sozinho no setor de importação desses itens para que ele possa revender 5 vezes mais caro para os 32 brasileiros que entram em suas lojas diariamente. Essa pauta, aliás, é a maior farsa encenada por esse governo até agora. Lula finge que não quer, Janja jura que só empresários serão taxados,
Haddad mostra completa desconexão com a realidade sobre o tema, Lira assume o papel de vilão, Bibo Nunes jura que é nacionalista e protecionista e todos, no fim das contas, sabem que isso vai apenas tributar os mais pobres, enquanto o velho da van, o Leman e a Luísa Trajano permanecem sem pagar impostos em helicópteros e iates. Independentemente do que for aprovado, para o povo a culpa é do Nine e a imagem que será afetada não é a do Lira. Mas o governo também implorou para sair queimado dessa história desde o começo. Pessoas não sabem o que acontece com a vida do empresário brasileiro que paga 50% de impostos. Né? Essas mercadorias entram no Brasil e os empresários de lá não pagam nada. Entra destruindo a indústria nacional, destruindo os empregos dos brasileiros, destruindo o comércio brasileiro. Lá na frente, né? Lá na frente não vai ter mais brasileiros empregados. Né? Então, o que todo mundo quer, as federações da indústria e do comércio, que os empresários chineses paguem o que os empresários brasileiros pagam. É só isso, é muito simples. Se não aprovarem para que cobrem impostos dessas empresas, quebrarão as empresas do Brasil e acabarão os empregos. Acabarão os empregos. Pense no futuro do seu país, pense como brasileiro que ama o seu Brasil. Obrigado. Outro político que parece se esforçar diariamente para ser criticado e queimado é Eduardo Leite. Completamente alheio à realidade, o governador do Rio Grande do Sul mostrou durante a tragédia o que realmente é: um burocrata bem adestrado no curso de oratória, mas cujo conteúdo das falas não acompanha o bom nível de dicção. Após reclamar do excesso de doações e confessar que foi avisado sobre a possibilidade de tragédias, mas preferiu priorizar outras agendas, o último dos tucanos se destacou com mais uma pérola que entrará nos anais da política gaúcha. De acordo com Dudu Milk, será possível reconstruir habitações de baixa renda no estado entre 6 meses e 1 ano. Para as famílias mais carentes, de baixa renda, que perderam as suas casas, a gente está já encaminhando a construção de casas definitivas, em modos construtivos rápidos, que são, por exemplo, blocos de concreto, sempre olhando terrenos que não tenham sido atingidos pelas inundações, sempre olhando uma reconstrução que tem que respeitar essas novas condições climáticas, o novo patamar que o rio tenha alcançado. Então essa reconstrução precisa ter esse olhar também. Isso leva tempo, em algumas situações, de 6 meses a 1 ano para poder se restabelecer. Até gostaria que essa previsão estivesse correta, mas para isso se concretizar, o Brasil precisaria se chamar China. Não sendo esse o caso, eu só constato que Eduardo é do tipo que sequer deve ter passado por uma reforma em um sobrado de 5x25 que, dependendo do pedreiro contratado, pode levar entre 1 ano e 2 décadas. Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, não é muito diferente. Para ser honesto, é um pouquinho pior, porque ao invés de prometer reconstrução de imóveis de baixa renda, patrolou casas de moradores do Sarandi sem sequer consultá-los ou permitir que essas pessoas buscassem bens que não foram atingidos pelas águas. Pior de tudo é que, pelo nível de alienação de certos eleitores, os dois continuarão não sendo considerados culpados pela situação. De acordo com um gaúcho alucinado que ainda não descobriu a meteorologia, o governo federal está decidindo a temperatura no Rio Grande do Sul e se nega a mandar calor para lá. Tem quem desacredite, desconfie que seja uma paródia, mas pelo desempenho médio do patriotário, acho perfeitamente plausível isso ter sido falado a sério, muito sério. Gente, mais uma denúncia contra esse governo esquerdista. Olha a neblina aqui no sul. Nós estamos batendo aqui 10 graus, 10 graus. Olha a neblina. Essa neblina é natural, essa neblina é artificial. Agora eu quero fazer um questionamento para vocês. Como que esse pessoal da esquerda sabe, ou eles sabiam, que hoje ia estar com essa neblina? Me digam, como? Como que eles sabem que no dia seguinte vai chover, vai esfriar? É porque o governo tem o controle do clima. O governo tem o controle do clima. Agora nós estamos aqui no Rio Grande do Sul com essa coisa artificial aqui, com essa neblina, batendo 10 graus. Governo, já que vocês controlam o clima, por favor, coloca sol, salve a população. Se já não bastassem as conduções desastrosas do governador e prefeitos gaúchos durante a tragédia, o Rio Grande do Sul ainda precisa lidar com uma situação típica do cotidiano brasileiro. Golpistas aproveitando para lucrar até em momentos caóticos. O Fantástico descobriu que um espertalhão comercializava água de doação. Ao ser confrontado pelo repórter do jornal,
Inesperadamente, o homem assumiu que cometeu esse crime mesmo, sem nenhum pudor, mas perdeu a linha no fim, cometendo mais um crime misturado com milagre, ao literalmente conseguir alçar voo sobre o cameraman, mas no fim quebrar o equipamento da Globo, que deve custar mais que o caminhão que o sujeito jura não ser dele. Pré-candidatos por partidos que vocês já sabem quais, também foram acusados de se apropriarem de doações para barganhar futuros votos nas eleições municipais deste ano. Durante a pandemia, houve poliana esperançosa de que sairíamos melhores e mais unidos daquela situação. Saímos daquele momento mandando o tio Betinho enfiar a ivermectina no e rompendo definitivamente com a tia Dorinha, que se recusou a tomar vacina e hoje descansa no colo do capiroto. Agora, provamos de novo que em momentos como esse, conseguimos ter contato com o pior do ser humano, que se aproveita da miserabilidade completa para lucrar com água mineral de doação e garantir a eleição do Dodô da farmácia, Benito Hitler, Franco e Gilmar da borracharia. Todos eles, claro, filiados ao PL, PP, PRTB, Avante, PSD, Solidariedade, Patriota ou pelo Partido Nazista Brasileiro, que se depender do Kim e do Monark deve ser fundado nos próximos anos. Eu não vou autorizar essa reportagem. Mas não deveria doar essa água? Mas ninguém tá pegando. Porto Alegre lá tá pedindo água. Como que você vem buscar? E o senhor se acha no direito de vender essa água? Sim, porque na verdade não, porque eu preciso acabar com essa água. Por que o senhor está oferecendo essa água aí para as distribuidoras? Eu ofereci para desocupar o negócio que eu acabei de baldear esse negócio. Se o senhor quiser, nós vamos lá. O senhor não acha que isso é crime? A certo ponto, sim, com certeza. Tu admite que isso é um crime? Admito que isso é um crime. E por que o senhor está praticando um crime? Porque eu precisava sair do galpão. Quanto que o senhor está vendendo essa água aqui? Eu preciso acabar com essa água, meu amigo. Tá? Um abraço. Não, eu não aceito isso. Então o senhor faz o que o senhor quiser. Vamos, não, para! As denúncias são de que os membros da Defesa Civil de Eldorado do Sul estariam captando donativos para beneficiar futuros eleitores. Essa investigação apura crimes de apropriação indébita, peculato e associação criminosa durante estado de calamidade pública. Quem é morto sempre aparece depois de Aécio ser ressuscitado num ritual de necromancia liderado pela sacerdotisa Eliane Cantanhede da Massa Cheirosa. Acaba de retornar do mundo dos mortos o suposto jornalista Diogo Mainardi, o fundador do site Anta Agoniza, cujo cadáver putrefato foi encontrado após o sujeito passar anos de joelhos no aguardo de provas sobre Lula possuir uma conta no setor de propinas da Odebrecht. Finalmente levantou do caixão. E acreditem, ele interrompeu o descanso eterno para resgatar o mesmo assunto. Só que foi além. Não satisfeito em desencarnar ainda vivo e cair na mais completa irrelevância, ele pretende levar o presidente junto com ele para o umbral da insignificância. No melhor estilo Márcia sensitiva do óbvio, Mainardi prevê que Lula vai morrer e será enterrado. Esse deve ser o maior e talvez até o primeiro acerto da carreira pífia desse cidadão. Vai mesmo, eu e você também vamos morrer. Seu pai não, porque ele já morreu. Mas como tem compromisso com o erro, Diogo acredita que Lula será esquecido logo na sequência. Não vai. Para o bem e para o mal, não vai acontecer. Lula já entrou para a história e mesmo morto, nenhum bolsonarista vai tirar o pau do Nine da boca. Já sobre o Mainardi não podemos dizer o mesmo, pois ainda vivo, ele só é lembrado quando se humilha em público. Eu estava em Nova York, fechado dentro do banheiro, porque meus familiares ainda estavam dormindo, mulher e filhos, quando um advogado, a quem eu devo muito, me passou a notícia de que o Lula tinha uma conta clandestina no departamento de propinas da Odebrecht, aquela com o codinome Amigo. Foi o maior furo da minha carreira jornalística. A partir daquele momento eu passei a repetir com uma certa regularidade, normalmente às sextas-feiras, virou até um bordão: Lula preso amanhã. Agora nós estamos numa fase completamente diferente, que eu resumiria dizendo: Lula morto amanhã. Quando essa morte política vai ocorrer, eu não tenho muita ideia, mas eu garanto que não vai demorar muito. Lula vai morrer, vai ser enterrado e vai ser esquecido. Esse canal pode ser acusado de muitas coisas, só que jamais protegemos ou defendemos Paula Lavigne e o partido da casa do Caetano por aqui. Se é um movimento da esquerda pantuagrélica que criticamos, é esse formado por nepo babies do LeBron.
Não, Leblon. Fala, Matias. Mas eu gosto do LeBron James. Você gosta do LeBron James? Você é fã dele? Não, não é LeBron, eu errei. É Leblon, é o bairro do Rio de Janeiro, ali cheio dos hipsters. Assim, la onda bate em palmas para o sol. Já passei por lá. Você é hipster também agora? Ah, tá chamando as gatinhas pra tirar foto na frente da samambaia na varanda com um cigarrinho na boca? Sim, já mandei mensagem na DM para umas gatinas chamando para um ensaio fotográfico peva aqui em casa. Ah, o chão de taco a gente já tem, hein? Tá bom, Matias. Bom, o movimento ali do Leblon, os hipsters de Laranjeiras com ecobag do canal MUBI e artistas projaquianos. O motivo é simples por nunca defendê-los. É muita playboyzice pessoalista dissimulada pra gente tancar. E notícias recentes comprovam que talvez não estávamos equivocados. Ex-governanta do casal Paula e Caetano, Edna Santos, acusa os antigos patrões de assédio moral, jornada de trabalho excessiva e acúmulo de funções. Deu no Metrópolis. Já a Lavigne acusa a ex-funcionária de ter desviado bebidas caras e milhares de dólares que ficavam guardados em um cofre no quarto do Caetano Veloso. E por que guardar tanta grana em espécie dentro de casa é algo que eu nunca vou compreender. Porém, não vou insinuar nada porque não quero ser processado. Junto a Edna. Essa treta se dá pouco tempo depois de Lavigne ter que ligar para uma pessoa que admira durante o documentário de Angélica e surpreender Edna ao vivo, rasgando elogios que causaram um profundo estranhamento na doméstica. Provavelmente desacostumada a ouvir da patroa qualquer frase além de "já fez o que eu te pedi". Não sei quem está certo na história. Eu vou esperar o desenrolar. Mas apesar de toda a incorreção política de Piovani, considero que ela nunca esteve errada sobre a Sharon Osbourne da MPB. Tá estampado na cara dela. Essa mulher é mala até umas horas. Oi. Edna, a água chegou? Caetano comeu? Não, a água não chegou porque o cara cancelou o coisa e marcou pra amanhã 10 horas da manhã. Mas o Caetano comeu, me engano. Tá. Edna, é só pra dizer que eu te admiro muito, tá? Tá, o que aconteceu? Pediram pra eu ligar pra uma pessoa que eu admirasse. Ah, eu também admiro a senhora. Você sabe que pode contar comigo, não sabe, Edna? Claro, sempre soube. Então tá. Que bom. Era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o quê. Outro representante da esquerda de velho que nunca nos desceu é o Patrício Leles, também conhecido como Zé de Abreu. O sujeito é tão equivocado que virou o termo para classificar essa ala mais surtada dos eleitores de Lula, que são classificados como esquerda Zed, uma corruptela com o nome do ator. Nesta semana, ele se envolveu numa treta com Maria Zilda. Há 3 meses, em live com Murilo Rosa, a atriz foi questionada se havia beijado alguém com bafo e revelou que, durante as filmagens de Bebê a Bordo em 1988, contracenou com Zé e ele tinha não só um bafo da porra, como um CC fenomenal. Zé só tomou conhecimento das falas agora e resolveu contra-atacar. Sempre equilibrado, o ator revelou que teve um caso com Maria Zilda enquanto ela ainda era casada com o diretor Roberto Talma, que de acordo com ele também comia geral na Globo, então era chumbo trocado. O artista foi além, falou que Zilda é ex-atriz e não teve mais espaço na Globo após se separar do diretor. Contou ainda que Murilo Rosa virou o verbo pejorativo no Projac e disse que a ex-peguete é uma mulher muito baixo astral. A princípio pensei que o Zé tinha novamente perdido a linha no Twitter após umas 3 doses de uísque, mas no vídeo em que revela a litose de Zé, Maria Zilda comprova que é mais bad vibes que Unbreak My Heart da Toni Braxton. A atriz simplesmente desdenhou da morte do filho do ex-colega, soltando um "e daí? A Torlone também perdeu filho". Depois disso, ficou tudo claro na treta. O problema não foi ser acusado de baforento, o que é regra para quem fuma. Ao inviabilizar a empatia, Zilda gerou fúria em José de Abreu, que apesar de sempre apelar para a escrotidão misógina, provou que Zilda realmente é baixo astral até umas horas. A pergunta é: você já beijou alguém com bafo? Já. Era uma coisa insuportável, porque evidentemente ele bebia externa, suado, então já tinha o suor, o cheiro do suor
mais do cigarro, mais da bebida. Era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho. Se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, nos ajude. Aqui no primeiro comentário tem os nossos apoios, o Apoia-se, o Seja Membro, Pix, Paypal e conta corrente. Por favor, me dá um dinheiro aí. É muito importante pra gente manter a nossa estrutura toda e continuar denunciando os golpes e os salafrários brasileiros, tá bom? Você aí também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram e Facebook. E se você é um desses aí que foi a favor do imposto a compras de 50 dolinhos, que nem meus discos todos, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passaram.